Bom, o título do trabalho é Construções, Desconstruções, Reconstruções, três artistas professores e uma escola de surdo. O trabalho tem duas autoras, sou eu, Alessandra Gomes da Silva e Vanderléia de Oliveira Franca. Nessa apresentação inicial, optamos por eu seguir com um breve resumo do que será discutido e debatido no dia do seminário. Nós duas somos professoras do Instituto Nacional de Educação de Surdos e o nosso trabalho busca analisar a presença de três artistas professores no INES, em diferentes tempos históricos. O objetivo é refletir sobre como o trabalho realizado por cada um desses artistas nos permite compreender aspectos do próprio Instituto em sua relação com a arte, política, ensino e o pensamento. Bom, podemos dizer que o INES, podemos falar sobre a fundação do INES, que foi a primeira escola de surdos, surgiu em janeiro de 1856, fundada pelo professor surdo Uê. Modificou-se a data para 26 de setembro de 1857, como forma de marcar a presença do imperador Pedro II. E assim nós podemos destacar a intrínseca relação política e educação no Instituto, desde a sua fundação. Isso está presente, isso tem como base o trabalho de Rocha, que escreveu o livro contando a trajetória do Instituto Nacional de Educação de Surdos no ano do aniversário de 150 anos. E esse livro consta na bibliografia do nosso trabalho, que nós vamos mostrar ao final. Então, e de início a gente pode destacar o trabalho de Cecília Meirelles, que na década de 30 escreveu crônicas de suas visitas ao INES, marcadas sobretudo por uma ideia de reabilitação do surdo e uma crença de um chamado progresso das ciências e da racionalidade, como forma de produzir outras realidades sociais. Então, a primeira artista que nós abordamos é a professora escritora Cecília Meirelles, que escreveu para o jornal Diário de Notícias uma série de textos pela sua coluna Justiça Social para a Criança Brasileira. E dentro dessa coluna, ela visitou diferentes instituições de proteção e educação especializadas para saber como o Brasil cuidava da infância dos menos favorecidos. E sobre o INES, ela tem 3 crônicas publicadas, no dia 11, 12 e 14 de fevereiro de 31. E a gente sabe que nessas crônicas a gente vê uma questão forte de querer tirar a educação do âmbito da caridade para trazer para o âmbito da produção do conhecimento. Então, um novo jeito de olhar para o surdo, como alguém capaz de educar e ser produtivo, embora haja algumas especificidades que são inerentes ao contexto que nós vamos debater mais à frente com mais tempo. A segunda que nós gostaríamos de abordar é o trabalho de Lígia Clark. Lígia Clark atuou como professora do INES durante o início da década de 60. E podemos dizer que do trabalho dela ressalta uma pesquisa sensorial com os alunos surdos. Longe de buscar uma pretensa cura para a surdez, a artista professora aposta num contato com tais sujeitos e num diálogo que envolve diferentes meios expressivos, sobretudo a partir da relação com o corpo. A gente tem que destacar que tem muito pouco material que aborda a atuação da Lígia Clark como professora, no INES especialmente. E às vezes o que um pesquisador conseguiu já não é mais tão fácil assim de a gente ter acesso. Esse trabalho é baseado sobretudo na dissertação de Silva, que conseguiu entrevistar um dos filhos da Lígia Clark e em que ele comenta sobre o que ele vivenciou da época em que a mãe dele trabalhava, em que a Lígia, né, que a artista, trabalhava no INES. Sobretudo dessa relação, como foi importante essa relação tanto para o INES como para a produção criativa da artista. E em terceiro, nós temos Nelson Pimenta e a arte dos surdos para os surdos. Isso porque nós temos o poeta, ator e professor Nelson Pimenta, que colabora para pensarmos a respeito da legitimação do sujeito
da legitimação do sujeito da experiência, uma vez que é a primeira vez que temos um artista professor surdo como docente do Instituto, efetivado pelo concurso realizado em 2014. E é o próprio artista tematizando a surdez em suas obras. Há uma valorização da língua de sinais que se oficializa alcançando o status de língua pertencente, língua brasileira, língua oficial do Brasil. E a questão que se coloca é como essas transformações foram ocorridas na surdez e na forma de se relacionar com os surdos. É importante destacar que o Nelson é o primeiro concurso público para efetivo, professor efetivo, como outras disciplinas, português, matemática, ciências, e ele é professor da disciplina de Libras. Além disso, foi o primeiro ator surdo formado pelo Teatro Nacional dos Surdos em Nova York, é formado em cinema pela Universidade Estácio de Sá, mestre e doutor em estudos da tradução pela UFSC. E aqui tem alguns trabalhos dele para a gente discutir um pouco mais essa questão do sujeito da experiência tematizando a surdez. A gente tem a poesia Os Cinco Sentidos, que ele propõe uma tradução do poeta surdo Paul Scott. Tem a LSB, que produzia vídeos e contações de história, que em 1999, quer dizer, anterior a Leis Libras, que é de 2002, e o último dos trabalhos do Nelson que eu tive acesso, que foi o Café com Pimenta, em que ele entrevistava celebridades, políticos, pensadores, artistas, surdos e ouvintes para discutir